amados irmãos do Ministério Geração com Propósito, cá nós mais uma vez estamos para mais uma ministração, mais uma palavra de conforto, palavra de ânimo, de encorajamento, de despertamento neste momento em que nós estamos em estado de emergência, de confinamento, e continuamos a dizer que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E desta forma nós queremos convidar-vos a orar, a juntos orarmos e clamarmos a presença de Deus para este momento que nós teremos de um breve louvor, uma palavra breve que vai nos acompanhar nesta gravação. Do lado onde você está aí, eu agradeço que você incline os seus olhos, a sua cabeça neste caso, feche os seus olhos, e nós vamos orar chamando a presença de Deus. Pai, queremos te louvar e te agradecer pela tua graça e tua misericórdia e tua fidelidade que verdadeiramente, ó Deus bendito, tens revelado nas nossas vidas de várias formas. Nós somos agradecidos ao teu grande amor e favor, a tua bondade e benignidade, a tua fidelidade. Senhor, tu és o nosso Deus, o Rei da paz, o Rei de Salém, o Deus da justiça e o Deus da fidelidade. Queremos te convidar neste culto, pedindo a tua bênção, a tua presença, que o louvor possa ser, ó Deus bendito Senhor, guiado pelo teu Espírito aos nossos corações, para aqueles que estiverem ouvindo possam se consolar com o louvor, possam também se consolar com a palavra, se encorajar e despertar com este momento, Papai do céu, em que nós estaremos ligados, ó Deus bendito Senhor, neste vídeo, todos no Espírito, invocando, clamando, adorando e exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa este culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós neste momento vamos convidar vocês desse lado. Vocês se lembram os louvores que nós temos que são muito simples e fáceis. Nós estaremos então juntos louvando aqui dois louvores rápidos, juntamente com vocês, e queríamos que pudéssemos, ao refletir, enquanto louvamos estes louvores, ao refletir a letra desta música, possamos realmente saber que Deus é por nós, que Deus trabalha por nós, e que tudo o que Deus pede neste momento é que a gente não fique longe dele, mas fique perto dele. Porque, é estando perto de Deus que verdadeiramente Deus pode intervir. Alguém disse assim, Deus não existe. Há um vídeo que passa por aí, muitos conhecem esse vídeo, eu só vou fazer menção aqui. Deus não existe. Podemos dizer, a palavra que me aparece agora é um cabeleireiro. Diz que Deus não existe. E a pessoa que foi lá cortar o cabelo diz, por que Deus não existe? Diz, se Deus existisse, por que tanta maldade no mundo? Por que tantas crianças morrendo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta miséria, tanta desgraça e tanta pobreza? Se Deus existisse, o mundo seria bom. Então, a pessoa que foi cortar o cabelo saiu, decidiu não discutir com ele, porque nesses casos não se pode discutir para provar que Deus existe, porque Deus existe. Discutindo ou não discutindo, Deus existe. E quem quiser acreditar que Ele existe, tem que crer, porque é uma matéria de fé. É simplesmente fé, crer que Deus existe. E essa fé traz resultados, traz benefícios, traz bênçãos para as pessoas e faz as pessoas também felizes, alegres. Quando a pessoa tem fé em Deus, tem paz no coração, tem sossego, descansa nos dias difíceis dos problemas. A falta de fé faz as pessoas ficarem com corações com problemas, até problemas de saúde mesmo, problemas de tensão alta, problemas de tensão baixa, ataques cardíacos. Podem resultar também de falta de fé em Deus, porque a origem do homem é Deus e o fim do homem é Deus. E tudo quem criou é Deus, então Deus existe. O senhor que ia cortar o cabelo decidiu não discutir com o cabeleireiro. Foi embora.
mas foi embora com um plano. Levou alguém, um homem aí, de qualquer maneira, quase mendigo na rua, com cabelos grandes e barbas grandes, e volta para o cabeleireiro. Diz: ó, senhor cabeleireiro, então os cabeleireiros também não existem, já que você disse que Deus não existe. Mas por que dizes que os cabeleireiros não existem? Eu estou aqui a fazer o meu trabalho. Então, se os cabeleireiros existissem, pessoas como esta aqui, este sujeito que está com cabelo grande, de qualquer maneira desmazelado, com barbas grandes, não deveriam existir se os cabeleireiros existissem. Por que você não cuida desta? O cabeleireiro agora diz: não, eu existo. É porque o problema desses, eles não vêm ter comigo. Se eles viessem ter comigo, então saberiam que eu existo e que eu ajudaria ele. Então, aquele senhor que tinha ido cortar cabelo, que não discutiu, disse: olha, agora você respondeu-se, sozinho mesmo. Deus existe. O problema é que as pessoas não vão ter com Deus. Né? Não se humilham. O que o homem quer? O homem quer que Deus seja empregado. Deus tem que fazer todos os seus caprichos, toda a sua vontade, todo o seu querer. Não há ninguém que queira se humilhar diante dele, reconhecê-lo como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E este cenário do mundo hoje, da pandemia de coronavírus, está a dizer a todos nós: vamos nos humilhar, vamos buscar a Deus com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que de fato respeita e teme a Deus. Então Deus existe, só Deus quer que seja procurado. É tempo de procurarmos a Deus. Então, vamos dizer Deus da Antiguidade. Por que Deus da Antiguidade? Ele é antigo, existe desde lá e vai continuar a existir. Deus da Antiguidade. Deus da Antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da Antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós vamos dizer que Ele é Cristo, Emmanuel, Deus conosco. É preciso acreditarmos nisso. Em dias como estes, Deus é conosco. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor. Deus é conosco.
quer dizer Deus conosco, e todos vocês sabem disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Abre você desse lado também, juntamente comigo, o capítulo de número 17 do livro de Primeiro de Reis. Primeiro livro de Reis, no número 17, e nós estaremos lendo aqui alguns versículos rápidos. Queria usar como tema para esta ministração, para esta pregação deste domingo, que nós estamos aqui a gravar para os irmãos, enquanto os irmãos cultuam em casa, adoram também em casa, oram em casa. Encorajamos a todos a lembrar que uma das pregações que nós trouxemos foi que o fogo deveria arder continuamente e não se apagar. Um amigo meu trouxe aqui um pensamento, disse assim, olha, alguém disse assim, Satanás disse para Deus, Deus, eu consegui fechar as igrejas com o coronavírus. E Deus respondeu para Satanás, não, eu consegui abrir uma igreja em cada casa. E isto é muito forte, né? Significa que as igrejas não estão a funcionar por causa do coronavírus, e de fato são medidas de prevenção, mas há uma igreja em cada casa, há uma oração que não pode parar, há uma busca que não pode parar, há um louvor que não pode parar em cada casa. Há um hino de malamala, de harpa, de cânticos. Aqueles nossos hinos de casa não podem parar. Nós temos que continuar louvando e adorando a Deus. Já agora, antes de mesmo da palavra, só encorajar os irmãos. Vamos, como o pastor sempre disse, vamos ser pessoas que de fato vivem na prudência, na precaução. De fato, o coronavírus está dizimando pessoas no mundo. Vamos seguir as medidas de prevenção que estão todos os dias a serem trazidas pelas televisões oficiais, pelas organizações de saúde também. Quer dizer, vários meios oficiais estão trazendo medidas de prevenção. Vale a pena encorajar os irmãos a usar a máscara, vale a pena encorajar os irmãos a lavar as mãos com sabão com cinza. Vale a pena encorajar os irmãos a não sair desnecessariamente para a rua. Casos excepcionais, casos urgentes de necessidades, vale a pena, podemos sair, mas se for necessário, ficar em casa, aproveitar esse tempo para fazer as coisas que nós não fazíamos antes. Quem sabe, aproveita aí para... você que gosta de música, estude um pouco sobre música. Você gosta de fazer plantas, faça construção, baixe alguma coisa no YouTube, aprenda a fazer como se faz isso, como se faz aquilo. Alguns até podem fazer receitas de bolo, rissóis, salgados e doces. Quer dizer, este tempo dá para aproveitar muita coisa. As crianças, vamos acompanhar as aulas que estão a vir aí pela telescola. Vamos estudar. De fato, não são férias, mas podemos fazer um melhor aproveitamento deste tempo. Amados, continuamos com essa prudência. Acima de tudo, continuamos a crer em Deus. Porque com todas as medidas de prevenção, sem Deus, sem fé, estamos também a dizer que não fizemos nada. Prevenção sim, fé em Deus adicionada à prevenção, uma grande vitória. Então, a palavra de Deus este dia, para este domingo, para todos os irmãos, se encontra aqui no livro de Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Né? Qual é o tema? Eu estava a dizer, quero usar como tema, divina provisão em tempos de crise. Fica esse tema para todos nós. Divina provisão em tempos de crise. Por que senti trazer este tema? Porque, de fato, estamos em tempos críticos. Há muita gente agora que está com vários tipos de medos. E é preciso saber que neste tempo de crise, esse tempo em que são várias também crises, há uma divina provisão. Há uma divina intervenção. Então a palavra diz assim. Então Elias, o tesbita, versículo 1,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Carit, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vou repetir o 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glória a Deus. Pai, abençoa esta palavra. Queremos que o Senhor fale nos corações. O Senhor possa despertar, animar, encorajar. Ó Deus bendito, Senhor, o teu povo e abençoá-lo em nome de Jesus. Amém. Escuta atentamente a palavra. Primeiro, repara no versículo de número 2, ou do versículo 3. No versículo 1, diz que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. Ou por outra, foram 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho. É uma crise, é uma calamidade, é uma catástrofe. Podemos comparar isso também como se fosse o coronavírus, que dificulta a vida das pessoas. E nesse tempo, segundo a palavra de Elias, havia um juízo de Deus que tinha que ser aplicado para o povo naquele tempo. Por causa do seu pecado, a terra ficou sem chuva 3 anos e meio. E repara um detalhe aqui, que em meio a essa crise, Deus fala com o seu filho, Deus fala com o seu profeta. O versículo 3 diz: vai daqui e vira-te para o oriente. E atenção, o que vou ler, diz: esconde-te junto ao ribeiro. Período de emergência, período de confinamento, é um período que nós estamos escondendo. Estamos mais em casa do que no trabalho, do que na rua, do que na escola. Esconde-te. Estamos escondidos. Escondidos. Elias tinha que se esconder de Acabe, de Jezabel. Em outras palavras, tinha que se esconder da morte. E nós hoje nos escondemos do coronavírus. Não quer dizer que de fato é uma situação de, quando se diz esconder, é uma situação de medo, desespero, pânico ou frustração. Chama-se uma atitude de sabedoria, uma atitude de prudência. E com prudência, Deus aconselha Elias, diz: vai, esconde-te. Estão à caça da tua vida, estão a procurar você. E Elias decide obedecer, vai, esconde-se junto ao ribeiro de Carit, que está diante do Jordão. E a palavra de Deus continua falando para Elias e diz: há de ser que beberás do ribeiro. Então veja, no tempo em que o povo tem que se esconder, no tempo em que o povo tem que obedecer a Deus, há uma água que Deus providencia. Eu estava a dizer que divina provisão em tempos de crise é o nosso tema. Então, há água. Havia água para o profeta. Haverá água, há água para nós também. Essa água representa não só água física, mas também a água do Espírito para as nossas vidas. Enquanto nos escondemos dentro de casa, deixa que o Espírito possa saciar a nossa sede espiritual. E para isso acontecer, nós temos que estar nessa obediência. Jesus até dizia assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, fala tu com teu pai que te vê em oculto, e teu pai te recompensará publicamente. Há uma água do Espírito que Deus pode trazer vida, revitalização, ânimo e coragem. Há uma presença do Espírito que Deus pode fazer descer sobre nós. Diz que haverá água, e há de ser que beberás do ribeiro. Beberás, nós beberemos das correntes de Deus, do altar, do trono de Deus, águas que fluem do trono, beberemos. E ainda diz: e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O profeta tem que se esconder, o homem de Deus tem que se esconder, tem que estar longe do perigo. Mas agora, o que é que vou comer? O que é que vou beber? É esta a questão que muitas vezes até fica com o ponto principal nesses dias.
Os empregos estão fechando, as portas de emprego estão escassas. Pessoas sendo despedidas, pessoas não conseguindo receber no tempo certo, pessoas não conseguindo ter o salário completo e biscatos, negócios parados. Como nós fazer? Como nós faremos? Como nós teremos a solução? Deus promete, Deus diz que beberás água. Se você que está a ouvir, crê nesta palavra, Deus está a dizer, beberás água, e Deus diz que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. É incrível que o corvo, ele come carne, gosta de pão, mas o corvo tinha que trazer a carne, tinha que trazer o pão de manhã e de tarde para o profeta, sem desviar nada. Então significa que neste tempo crítico, Deus pode nos encher, primeiro, da água espiritual. Perdão, da água do Espírito, da água que flui do trono, da água também natural. Deus pode nos dar a comida espiritual, que é a sua palavra, a comida física. Haverá uma provisão, uma divina provisão neste tempo de crise. Agora preste atenção. Diz o versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. O detalhe para vermos Deus agir em tempos de crise é sair e fazer como Deus manda. Se nós quisermos ver Deus agir a nosso favor em todos os momentos críticos, nós precisamos de fazer segundo a palavra de Deus. Se seguirmos esse caminho de fazer como Deus manda, nós então veremos um milagre. Foi e fez conforme a palavra do Senhor. Elias está a mostrar obediência. Elias está a mostrar submissão. Você quer milagre, você quer vitória, você quer Deus intervindo neste tempo de crise com uma divina provisão? Você precisa de ser obediente à palavra. Está a ser de fato um momento um pouco estranho, que parece há uma vontade, uma tendência de a gente sair da oração, é desobediência. Sair da meditação da palavra é desobediência. Este momento, alguns que não vão à igreja estão deixando o seu fogo apagar, isso é desobediência. E este momento mesmo em que a crise se instalou no mundo, é um momento em que todos nós devemos fazer conforme a palavra manda, estar mais perto de Deus, para Deus agir a nosso favor. Então veja, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos, agora veja, resultado da obediência, versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quer dizer, Deus está mostrando claramente que aquilo que nos preocupa, nós como humanos, como diz lá em Mateus, por que vocês ficam tão aflitos com comida, com roupa, com vestes? Vocês não sabem que a vossa vida é mais importante que a comida, e o vosso corpo é mais importante que a roupa? E Deus diz assim, eu alimento os passarinhos, eu alimento, eu visto os lírios dos vales. Quanto mais vocês, homens de pouca fé, não valem mais vocês, não são mais vocês importantes. Então veja uma coisa aqui, a obediência de Elias em fazer como a palavra de Deus lhe mandava, fez com que ele tivesse almoço e jantar, podemos dizer isso. Quer dizer, o dia não ficou sem comida, o dia teve provisão, o dia teve suprimento, o dia teve uma divina provisão. Naquele tempo de crise, de manhã, pão e carne, à noite, pão e carne. O que quer dizer isso? Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós necessitamos, Deus sabe o que nós temos como necessidades. Posso repetir assim a palavra que eu disse. Então é preciso saber que de fato nós não estamos a lidar com um Deus irresponsável, estamos a lidar com um Deus responsável, um Deus que se preocupa com mata-bicho, se preocupa com almoço, até com lanche, até mesmo com jantar. E alguém pode dizer, não, mas pastor, com lanche eu nunca vejo o que é lanche, nunca vejo o que é almoço. Mas pelo menos Deus dá mata-bicho e Deus dá jantar. Está provado aqui que Deus sempre vai dar, inclusive até água para beber. E diz, e bebia do ribeiro. Elias foi, durante um tempo,
se alimentando assim no meio daquela crise, porque Deus lhe sustentava. E Deus pode sustentar a cada um de vocês em tempos desta crise. Vamos crer nele e fazer como Deus manda. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Agora há um detalhe. Às vezes, aquilo que Deus providenciou algum tempo, a provisão divina, pode escassear nesse caso, pode parar, terminar. Ok, e agora? Será que perdemos a cabeça? Será que perdemos a esperança, a fé? Epa, eu estava sendo abençoado, agora de repente aquela porta fechou, e agora o que vai ser? Não, se uma porta se fecha, Deus abre outra porta. Amém? É que Deus continua sendo o nosso Pai. O Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então ele sabe, ele próprio sabe, eu quero deixar claro para cada um dos irmãos que ele próprio sabe que o arroz ali no saco, faltam 3 copitos. E antes do arroz terminar, Deus faz questão até inclusive de trazer uma provisão. Ou se terminar logo a seguir, Deus já sabe o que é que vai fazer, não é? Então, repara que mesmo quando Jesus estava diante da multidão que estava com ele 3 dias pregando, ensinando-lhes a palavra e não tinha nada a comer, ele sabia o que fazer com a multidão. Só falou com os discípulos, dá-lhes voz de comer, o que é que temos aqui para dar de comer estes? Mas a palavra de Deus diz que ele sabia o que tinha que fazer. E ele fez o milagre da multiplicação do pão e peixe e alimentou aquela multidão. Esse é o Deus que nós servimos. Mas ele nos pede que nós façamos como a sua palavra manda e que nós estamos mais perto dele nesta busca incessante, neste clamor. Sucedeu que passados dias, o ribeiro secou. A água que ele bebia já não tinha. Secou, porque não tinha havido chuva na terra. Sim, claro, muito simples para entender. Não havia chuva, ribeiro seca. E agora o que é que faço? O que é que eu faço? Fico desesperado, frustrado? Não, eu continuo a confiar em Deus. Eu continuo a dizer, Senhor, guia-me agora. Qual vai ser o caminho? Qual vai ser a solução? E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 8, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Veja que Deus está transferindo o seu filho de um lugar para outro lugar. Aqui não há provisão, Deus leva para o outro. E há vezes que nem é necessário transferir. Deus até pode fazer o inverso. Aleluia. Deus mantém você no lugar e Deus traz a outra fonte para você também. Quer dizer, a maneira de Deus agir é uma forma inexplicável e não vale a pena nós calcularmos como Deus vai fazer. Nem pensar, tá bem, agora Deus está dizendo que vai fazer do mesmo jeito como fez com Elias. Mas Deus lida com cada um de nós de uma forma diferente. O importante é crermos nele, confiarmos na sua palavra e fazermos como ele manda. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Sustento, mais uma vez sustento. Lá atrás sustento. Mais uma vez aqui sustento. Estamos a falar divina provisão em tempos de crise. Mais uma vez, divina provisão. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, chamou, veja, que chega lá, já tem primeiro água. O que ele tinha do outro lado que secou, aqui deste lado onde Deus também está a mandar, já tem água. Já tem algo para matar a sua sede. A mulher foi, indo ela chamou a mulher e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, repara aqui, que nem um bolo, nem um bolo, essa mulher diz, tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e moramos. O desespero era grande na vida desta mulher, que nem tinha algo até para compartilhar. Tinha só pouco para ela, para o seu filho, natural, para comer e morrer. Ninguém tinha comida, ninguém tinha
uma provisão, todo mundo estava aflito, todo mundo estava necessitado. Aqui fica também uma lição importante. Em tempos de crise, será que nós podemos ser? Será que nós podemos ajudar uns aos outros? Será que nós podemos ser pessoas que apoiam uns aos outros? Eu faço aí um apelo a vocês que estão ouvindo. É possível sim, nesse tempo de crise, usar a fé e saber que alguém talvez está necessitado, enviar alguma coisa, ajudar e apoiarmos uns aos outros. É preciso isto. Porque isto, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurada coisa é dar do que receber. E se nós o fizermos, nós estaremos colhendo. Porque diz que não nos cansemos de semear, porque a seu tempo nós colheremos ou nós ceifaremos. Então esta mulher prova-nos claramente aqui que primeiro, ela não quer compartilhar o que ela tem. Porque diz que a crise é de todos, todo mundo está chorando, todo mundo está desesperado e eu simplesmente tenho pouco para mim, para meu filho, vou comer e vou morrer eu e meu filho. Aí fica uma mensagem que algum tempo atrás eu já disse para todos os irmãos do MGCP, da Igreja Ministério Geração com Propósito, todos os irmãos e também para todos que nos assistem nesta hora. Eu sempre disse, não coma para morrer, dê para viver. É preciso termos a caridade, termos um sentimento de estender a mão para aqueles que necessitam. Neste momento é o profeta que necessitava. Neste momento é o profeta que necessitava. E essa mulher foi, em momento de crise, testada. Se de fato, na crise, ela pôde compartilhar. E ela conseguiu passar pelo teste. Fica aí uma palavra para todos nós também. Que Deus quer que em momentos de crise a gente seja fiel a Deus. Nos dízimos, nas ofertas, a gente seja fiel a Deus. Em momentos de crise, nós temos que ser fiel ao Senhor. Que não haja motivos, justificações algumas que nos possam impedir de sermos fiéis àquilo que deve ser a Deus. Porque há uma passagem que diz assim, dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós pagamos os impostos aos nossos governos e eu encorajo a todos os irmãos, a todos os crentes que nos veem, vamos pagar os impostos, vamos fazer um papel de um bom cidadão. Mas, quando chegar a vez de Deus, a gente tem que devolver o que é de Deus. 10% de tudo que nós recebemos pertence a Deus. Então dá a Deus o que é de dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E nós temos que ser fiéis ao Senhor nesta perspectiva. E aí, esta mulher decidiu abrir o coração e compartilhar. Mas ela disse, eu não posso, porque eu não tenho nada. Elias insistiu com ela. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disto primeiro para mim. Um bolo pequeno, primeiro para mim. Primeiro, quando fala de primeiro, vai falar de primícias. E o profeta quem é aqui? Representa quem? Representa Deus. O dízimo representa primeiros frutos, primícias, que pertencem a Deus, que não pertencem ao homem. Uma das coisas lá em Malaquias 3, quando nós lemos, diz que vós sois consumidos, amaldiçoados, porque me roubais dos dízimos nas ofertas. E precisamos de devolver os primeiros frutos a Deus. É importante isto para todos os irmãos. Elias disse, primeiro para mim, um bolo pequeno, primeiro para mim, e traze-me para fora um bolo pequeno. Nós recebemos de Deus, tudo que Deus nos dá são 100%, e um bolo pequeno são 10%. Traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Veja que depois era para ela e para seu filho. Parece um pouco estranho, né? E injustiça do profeta. É uma viúva, precisa, necessita e não tem nada. E o profeta tem que agora dizer primeiro para mim, depois para ti e para teu filho. Mas isto é uma lição bíblica, é um caminho bíblico quando falamos de primeiros frutos para Deus, honra para Deus. Não vou deixar de mostrar aos irmãos aqui um outro lado. Não estou falando só de dízimos, nem de ofertas. Eu estou falando, acima de tudo também, de primeiro para Deus. O primeiro tempo nosso para Deus. A melhor atenção nossa para Deus. O melhor do nosso coração para Deus. Nós podemos até dizimar ou dar dízimo, até inclusive do próprio tempo.
dar dízimo até do próprio tempo. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Quanto tempo nós meditamos a palavra por dia? Quanto tempo nós vemos programas televisivos ou ficamos mais ocupados com outras coisas? Quanto tempo nós oramos? Primeiro para Deus. O nosso melhor para Deus. Quanto tempo nós servimos a Deus, pregamos o Evangelho, compartilhamos a palavra através de SMS ou WhatsApp com as pessoas. O que nós fazemos? Primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Nossa vida primeiro para Deus. E depois para nós e para nossos filhos. Então, fica aí também uma lição importante para nós. Porque essa mulher, ao ouvir isto, depois que ela ouviu esta palavra, o profeta diz para ela assim: olha, não temas, faz primeiro para Deus, faz primeiro para mim. Entrega-te mais primeiro para Deus. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, versículo 14: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quer dizer, uma promessa, uma provisão, ou uma divina provisão em tempos de crise, até a crise terminar. Não havia chuva. E a promessa do profeta é: até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Pastor Nelson, alguém pode perguntar, será que eu hei de conseguir passar esta crise tendo toda a provisão que eu preciso, começando de paz, começando de alegria, falando de sossego na minha alma, falando de provisão material, financeira, falando de comida, de roupa? Será que eu vou conseguir superar esse tempo todo? Sim, a palavra está a dizer: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o coronavírus terminar. É preciso acreditar em Deus. É preciso ter fé em Deus. É preciso continuar fiel ao Senhor. Continuar fazendo como Deus manda neste tempo de confinamento, neste tempo de estado de emergência. Deus está a dizer que haverá provisão divina neste tempo de crise até a própria crise terminar. Diz que até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a mulher saiu em obediência, correndo, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Agora está aqui. Elias faz conforme a palavra de Deus, a mulher faz conforme a palavra de Elias. E a mulher está em obediência à palavra de Deus. E o irmão, todos os irmãos precisam de ser obedientes à palavra do vosso pastor, a palavra que nós estamos ministrando. Todas as palavras que estão sendo trazidas, eu tenho sido abençoado. Quero aqui fazer menção e encorajar os irmãos. Vamos ouvir. Estes pequenos pregadores que estão trazendo palavras em áudio, são pregações profundas, gloriosas, tremendas e poderosas, que Deus está usando eles. E vamos aplicá-las no nosso dia a dia. Vamos nos encorajar, vamos nos fortalecer, nos animar. Deus está falando. Fazer conforme a palavra de Deus traz resultado. Assim, a mulher comeu, ela e ele e a sua casa muitos dias. E foi, vou repetir, e foi ela e fez conforme a palavra de Deus, a palavra de Elias neste caso, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Significa que houve alimento para ela, para o seu filho, para o profeta, durante muitos dias, até que de fato a chuva voltou a cair sobre a terra, como o profeta do Senhor havia profetizado. Versículo 16, nós terminamos aqui, diz que da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Nosso tema: divina provisão em tempos de crise. Quero fazer um fecho, lembrando os irmãos que houveram várias crises no mundo. Esta não é uma delas, não é só a última ou a primeira, várias foram.
Nós vemos que quando houve uma crise no Egito de comida, de fome, de falta de comida, Deus levanta um homem, Deus levanta o seu filho José e através dele Deus resolve aquela crise. Eu gostava de encorajar os irmãos, a todos nós, a sempre lutarmos a fazer parte da solução e não parte do problema. Em momentos críticos, Deus pode usar a cada um de nós, a cada um de vocês, para nós solucionarmos, procurarmos uma coisa que traga resposta para nós e traga resposta para os outros. A mulher em obediência aqui, ela obedeceu, usou fé, a farinha, o azeite, multiplicou, ela trouxe solução para ela, trouxe solução para o profeta. Nós somos parte da solução e não parte do problema. José foi a solução para aquela crise que aconteceu ali. Nós vemos que quando o povo sai do Egito do Egito para Canaã, nós vemos que há umas crises no meio do caminho, há umas águas amargas que de repente Deus usa Moisés para torná-las doces. Deus intervém ali. Há um Deus trazendo comida, trazendo maná. Há um Deus que manda carne, que mandou codornizes. Há um Deus que fez a rocha dar água em momentos críticos. Então, em todos os momentos críticos, nós temos que saber que é um momento propício para nós apelarmos à intervenção divina, apelarmos a Deus para Ele agir a nosso favor. Então, obediência à palavra, oração, busca a Deus, humilhação, quebrantamento, clamor e súplica, e pedimos: Deus, sara Moçambique. Deus, abençoa Moçambique. Deus, sara o mundo, sara Israel, abençoa Israel. Deus sara a América, Deus sara a Europa, Deus sara a Ásia, Deus sara a Oceania, a África. Deus intervenha, traga uma divina provisão em tempos de crise. Senhor, vem abençoar nossa família. Estamos em oração, buscando, clamando e implorando o favor de Deus, sabendo que Deus é Senhor e nós somos servos. Ele manda, reina no céu, na terra e debaixo da terra. Estamos debaixo da sua dependência. Se Ele não agir a nosso favor, nós estamos completamente perdidos. Então, eu termino dizendo isto, que há um Deus, aleluia, que está no controle de todas as circunstâncias, como sempre disse, e o nosso tema é para ficar guardado no nosso coração, divina provisão em tempos de crise. Neste tempo de crise, você pode crer em Deus, você pode confiar, você pode levantar a cabeça. Nesse tempo de crise, escolha, não seguir por caminhos que te podem levar a prejudicar-se mais ainda, mas escolha caminhos que te podem levar a ver a provisão divina, a intervenção divina na tua vida. Que Deus possa abençoar. Irmão, Senhor, eu